Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui com vocês, DJ Paulo Furtado. E hoje vou estar passando algumas dicas para você de como você cuidar e preservar o seu disco de vinil. Gigante Guerreiro Dion, Jaspion! Olha cara, isso aqui é muito legal, gente, muito legal mesmo, tá? Jaspion, trilha sonora original, série da TV, cara, eu curti isso aqui, tá? Na minha infância. E se eu colocar esse disco para tocar aqui, ele vai tocar liso, ele vai tocar redondo, porque desde cedo eu aprendi como cuidar do disco de vinil. Então até hoje ele está preservado. Então esse vídeo, galera, é para mostrar para vocês algumas dicas, tá? Que a gente vem aprendendo no decorrer dos anos, tá? E eu vou estar passando para vocês aqui hoje. Também vou falar sobre o maior inimigo do disco de vinil. Satangos? Não, não é Satangos. Magaren? Também não é Magaren, tá? É o... Vocês vão ver no decorrer do vídeo. Fiquem ligados aí. Vamos lá! Bom, pessoal, vamos estar falando agora sobre o borrachão. O borrachão é essa borracha que vem aqui em cima do prato, ok? Essa borracha, pessoal, o intuito dela, né, segundo o fabricante, é para proteger tanto o prato, né, do toca-disco, quanto o disco, né? Mas o disco, ele traz pra gente aí, de repente, uma falsa informação, tá? E você vai entender por que disso. Pode-se ver que aqui no borrachão nós temos esses sucos, tá? Alguns borrachões têm um suco mais estreito, outros têm um suco mais largo, enfim. O borrachão, você vai colocar o disco em cima dele, não é isso? Mas se a gente reparar, tá? Ele é do material, como o nome já diz, uma borracha, então a poeira começa a fazer o quê? Ó? Agarrar nele, tá? E quando você fala muito próximo ao toca-disco ou pessoas ficam em volta, gotículas de saliva também começam a agarrar nele. Gotículas de saliva e poeira não vai dar boa coisa, né? Exemplo, quando você coloca o seu disco de vinil em cima do borrachão, tá? Eu vou colocar aqui o prato para girar. Se você precisar parar o borrachão, o prato também para. Escuta o barulho. Olha, o prato continua a girar, o disco parou porque você está segurando e o borrachão está girando. O que acontece? Acontece, pessoal, um atrito nesse lado aqui do disco, que está sobre a superfície do borrachão, que provavelmente ele vai fazer o quê? Ele vai danificar o seu disco, tá? Então, dica, na boa, não use borrachão, tá? Ele é muito legal, ele é bonito, né? Só para você ter lá, de repente, assim, né? No enfeite, de repente, você tirar uma foto, né? Você ter ele guardado lá, de boa. Mas vai ouvir disco, tira o borrachão. Na boa, tira o borrachão que ele vai detonar o teu disco. Sugestão! Limpou o prato? Coloque um feltro. Um feltro. O que é um feltro? É um material, de repente pode ser em tecido, tá? Pode ser em neoprene com lado deslizante, enfim. O feltro ele vai evitar que aquele atrito ele aconteça com o seu disco. Olha, vou de novo botar o toca-disco para girar. Vou segurar o disco. Olha, o disco ele está aqui numa boa, o prato ele está girando e quando eu seguro, você pode ver que o som que sai é muito menor, tá? Não tem aquele barulho de atrito e ele não vai arranhar o seu disco, tá? Por quê? Essa parte é parte de um tecido que vai evitar que arranhe o seu disco. Então você vai preservar o prato e você vai preservar o suco do seu disco também, tá? Evitando que você estrague o seu disco. Dica! Feltro. No caso desse feltro aqui, ele veio junto com o meu toca-disco, tá? Você pode encontrar o feltro também em casas que vendem disco de vinil, casas relacionadas a vitrolas, a toca-disco. Ou você pode também pesquisar lá na internet que você vai achar. Paulo, pesquisei lá, cara, vi que o feltro, cara, é muito caro. Em média, ele tá pedindo aí 80 prata num par de feltro. Quer uma dica? Na boa. Você pode ir também numa casa de tecidos. Aquela casa de tecidos, que de repente aquele armarinho perto da sua casa aí, né, lá na sua cidade, e comprar, chega lá, olha, eu queria comprar 1,5 metro de feltro. Você vai comprar esse tecido, que é o feltro, né? Vai fazer um buraquinho no meio, dica, olha, chegou,
botou lá o tecido em cima do seu prato. Você vai medir as extremidades. Como é que você pode fazer isso, Paulo? Vamos lá. Eu posso pegar aqui, achei o centro do toca-disco, amarrei aqui, de repente, com uma caneta, e vou fazer só isso aqui no círculo, ó, com papel. Pum, marquei o círculo. Depois disso, tirei o papel, dobrei o papel, clac, fiz um cortezinho aqui no centro, recortei as extremidades e fiz o meu feltro. Olha que legal. Não ficou legal? Pô, ficou da hora, cara, muito maneiro. Vou botar o toca-disco para girar novamente. Olha, de boa. Vou segurar agora o disco. Olha só, o prato continua rodando numa boa, tá? Além de você proteger o seu disco, tá? A durabilidade do motor do seu toca-disco vai durar muito mais, ok? Então, fica a dica aí. Quanto você vai pagar por isso? Por esse feltro que você acabou de saber como fazer? Em média, R$5. Vamos dizer que na tua cidade o tecido é muito caro. No máximo, R$10 no 1,5 m do feltro. Beleza? Então essa foi a nossa primeira dica, valeu? Fica ligado aí! Fala galera, beleza? Galera, vamos falar agora sobre a regulagem do braço do toca-disco, tá? Qualquer toca-disco, tá? A gente vai estar falando sobre a regulagem do peso. Por que isso é importante? Se você colocar menos peso, a agulha pode pular. Se você colocar peso demais, tá? Você pode danificar o seu disco. Você vai ter aí um desgaste maior do seu disco, tá? E com o passar do tempo, vai danificar o seu disco, beleza? Então, essa realmente é a importância, tá? Então, para a gente começar aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos lá no peso do braço e vamos levar até o final. Vou soltar o braço aqui. Você vai ver que a parte mais pesada, que é a parte traseira, levantou a agulha, correto? Então nós temos que fazer o quê? Um balanceamento, tá? Para que fique um peso ideal aqui, para que o seu disco não tenha um desgaste maior, beleza? Então isso que a gente vai fazer agora. Como? Nós vamos pegar, olha, e vamos começar a girar o peso. Segura a sua agulha, vamos girar o peso, ó, estamos girando. Girando somente lá atrás, beleza? E vamos achar um ponto de equilíbrio. Quando o braço estiver flutuando, pessoal, o que vai ser o nosso ponto aí para a gente começar a regular o braço do nosso toca-disco, beleza? Olha, achei. Tá vendo? Como o braço está flutuando, tá flutuando. Então conseguimos achar um ponto de equilíbrio. Feito isso, eu vou estar o quê, ó? Segurando a agulha do toca-disco, tá? E vou colocar aqui, olha, o ponto no zero. Alguns toca-discos têm uma linha no braço indicando o ponto que a gente vai fazer a enroscagem, tá? Então a gente vai colocar aqui esse zero mediante essa linha aqui, na mesma reta da linha, e vamos começar a enroscar a parte traseira. Olha, enroscando, enroscando. 1,5, 2, 2,5. Eu vou colocar 2,5, tá? Por que eu vou colocar 2,5? Porque normalmente, tá? Essa é o peso ideal para a maioria dos toca-discos, tá? É um peso que não vai, de repente, danificar o teu disco e vai evitar também que ele pule, tá? Mas, se você comprou a tua agulha nova, tá? Procura ver lá no manual do fabricante qual o peso que você vai colocar lá na sua agulha. Isso vai te ajudar e muito, tá? Mas se você, de repente, pô Paulo, peraí, cara, eu comprei essa agulha aí, eu joguei a caixinha fora, tudo fora, não tenho mais. Normalmente, pessoal, a gente usa aí 2,5. Se você for ver aí outros vídeos, né, outros aí tutoriais falando sobre isso, vai estar falando também de 2,5. Quase todo mundo usa 2,5, beleza? Então, achou 2,5 lá, você já está com o peso ideal aí, tá? Para preservar o teu disco e preservar a tua agulha, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu! Beleza, pessoal? Bora lá então agora falando sobre o nosso amigo anti-skate, tá? Que é essa pecinha aqui, essa rodinha, onde tem alguns númerozinhos escrito ali anti-skate, tá? Que vai evitar que a agulha, pessoal, ou seja, a força que é emitida aqui no braço, que direciona para a agulha, puxe a agulha para a esquerda, usando uma força centrífuga, e que evite também que puxe demais para
à direita, tá? Usando uma força centrífuga. Então, por que isso é importante, pessoal? Vamos lá, só para a gente entender. Tirar aqui. Vamos lá. Se a gente observar um disco de vinil, o disco de vinil, vamos imaginar que é como se fosse o pneu de um automóvel, onde tem vários sulcos, né? É só você olhar aí contra a luz, né, do seu disco de vinil, não sei se tá dando para ver você aqui no meu disco, mas no seu em casa você consegue olhar contra a luz, que vão ter vários sulcos, ou seja, várias ranhaduras no disco. Então, a agulha, pessoal, ela passa nessas ranhaduras, tá? Vamos dizer que isso aqui seja a ranhadura do disco de vinil e a agulha vai passar aqui no meio. Se a agulha puxar demais para direita, pode danificar o sulco, ou seja, ele não vai suportar e vai pular. E nisso você vai causar um arranhão no seu disco. Se a força centrífuga da agulha for para a esquerda também, isso pode causar também um arranhão e danificar o seu disco. Então, o ideal é que a agulha ela passe realmente ali, ó, no sulco do disco, tá? Suavemente, só com o atrito aonde que ela tem que passar. Mas como fazer isso? Vamos lá? Pessoal, isso aqui é um laser disc, tá? Eu consegui esse laser disc, pessoal, num brechó. Por incrível que pareça, consegui num brechó, tá? O laser disc para mim não importava o símbolo ou a marca, tá? O vídeo que ele ia tocar, até porque eu não tenho laser disc. Queria ter, mas não tenho laser disc. Eu comprei ele somente para me regular o anti-skate dos meus tocadiscos, tá? Então a gente vai estar explicando como funciona. Olha, vou colocar aqui a agulha sobre o laser disc e vou acionar aqui o play do toca-disco. Vocês estão vendo aí que, ó, a agulha ela está se movimentando conforme o laser disc está rodando. Ó, ela está vindo para cá. Agora eu vou regular aqui, pessoal, ó, vou botar um pouquinho para cá porque foi demais. Ó, com anti-skate, tá vendo? Olha, se eu girar um pouco para a direita, ele vai puxar para cá. Se eu jogar um pouco demais para a esquerda, ele vai para lá também, tá vendo? Eu estou fazendo com que ele dance aqui para você entender o que está acontecendo, tá? Isso aqui acontece com o seu disco, mas enquanto a agulha estiver dentro do sulco, pessoal, ela só vai estar usando uma força centrífuga tracionando em cima do sulco do seu disco, até que vai chegar um ponto que vai pular e vai aí danificar o seu disco. Então, o anti-skate, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer que isso não aconteça. Você vai achar um ponto de equilíbrio, tá? Ó, tô regulando aqui agora. Olha, achei aqui agora um ponto de equilíbrio, ele vai tocar normalmente, tá vendo? De boa, ele vai tocar aqui sem que a agulha ela pule. Por quê? Não está acontecendo mais a força centrífuga puxando para a direita e nem está puxando para a esquerda. Ou seja, ele vai tocar dentro do sulco até o início, até o final do seu disco de vinil, tá? Perdão. Seguindo lá. Feito isso, Paulo, cara, mas olha só, eu nem conheci esse laser disc aí, nem sei onde compra, tá? Pessoal, tem pessoas que usam, tá, o CD, aquele CDzinho, né, que a gente usava aí, né, eu ainda uso, né, no meu CD Play aqui, mas aquele CD que as pessoas usavam aí para ouvir música. Você pode, pessoal, até colocar ele lá para você fazer esse teste, tá? Mas se vocês repararem aqui, o nosso ponto, ele não vai ser adequado ao ponto que a gente quer regular a agulha. Você, de repente, vai encontrar aqui um equilíbrio da agulha ficar parada, tá? Mas o ponto dele vai ter uma certa força mediante aonde que a agulha está. Então, se você consegue, né, um laser disc para você fazer esse teste, você vai estar aí uma angulação maior para você fazer esse equilíbrio, tá? Tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, tá? Porque a angulação vai ser maior. Olha a diferença. Vou passar aqui para vocês verem. Parei. Olha, vou botar no centro.
Olha o ponto que eu tenho aqui, o tamanho que eu tenho aqui para mim fazer a regulagem do meu anti-skate. Beleza? Agora olha o tamanho minúsculo que você vai ter aqui para fazer a regulagem do anti-skate. Olha o quanto que você ficou em defasagem, para ver se realmente a força centrífuga está acontecendo ou não. Então, dica, se você conseguir aí, tá? Um laser disc para você estar fazendo aí a regulagem do seu toca-disco, do seu anti-skate, tá? Com certeza a tua agulha vai durar muito mais, tá? Dica, não coloque disco de qualquer maneira para tocar. Sempre regulando o braço e o anti-skate do seu toca-disco. Paulo, meu toca-disco não tem anti-skate, como eu faço? Provavelmente, tá, o seu toca-disco ele já vem com a pré-regulagem de fábrica. Não é uma coisa 100% garantida, tá? Mas, infelizmente, é uma ferramenta que, de repente, o seu toca-disco não tem, infelizmente. Mas o anti-skate, ele faz toda a diferença e vai fazer com que o seu disco tenha uma durabilidade muito maior. Tá ok? Até o próximo vídeo. Então, galera, agora a gente vai estar falando sobre a torre do toca-disco, tá? Que é toda essa engrenagem aqui, tá? Por que que ela funciona? Ela precisa entender o que? A altura que a agulha vai estar trabalhando em cima do disco. Então isso é muito importante também, tá? Vai dar uma durabilidade maior na agulha, que não vai forçar tanto a angulação da agulha, talvez nem para cima ou talvez nem para baixo demais, nem para cima e nem para baixo demais. Mas como que a gente vai achar essa angulação mais perfeita? Eu vou estar explicando aqui o porquê que isso é tão importante. Se a gente visualizar bem aqui na torre do toca-disco, tá? É como se fosse o quê? Um parafuso com roscas, tá? Ó, tô rosqueando até chegar em cima. E quando eu rosqueio ao contrário, eu vou rosqueando para chegar embaixo. A mesma coisa acontece aqui na torre, tá? Se vocês repararem, aqui a gente tem um cursor, tá? A gente vai regular a torre segundo a esse cursor aqui. Meu cursor ele está mostrando quase aqui no 3, tá? Ele está aqui entre o 2 e o 3, então ele está mais ou menos aqui no 2,5, tá? Então eu vou fazer aqui o movimento na torre, ó, como se eu estivesse voltando, tá ok? Eu vou botar aqui, ó, no 0. Eu tenho que começar a fazer a subida ou a descida da minha torre mediante ao número 0, correto? Então, se eu começar a fazer, ó, o sentido da torre aumentando, ela vai fazer o quê? Ela vai subir, correto? Então a gente pode ver aqui, ó, vocês estão vendo a diferença daqui para aqui? A torre ela subiu, tá? Isso aqui vai me ajudar no quê? Eu vou estar explicando para vocês. Porque quando eu tocar de repente com um feltro um pouco mais largo, um feltro um pouco mais liso, ou para quem ainda usa o borrachão, isso vai fazer toda a diferença. Porque vai evitar que a agulha ela trabalhe no sentido de repente muito alto ou muito baixo, tá? Então eu vou estar explicando isso para vocês. A minha normalmente ela trabalha aqui no fator 2,5, tá? Por que isso que ela trabalha no fator 2,5? Eu estou descendo ela aqui só para a gente entender, tá? Vou botar aqui no 2,5 conforme estava, tá? Olha, eu achei aqui o 2,5 novamente. A gente pode perceber que a direção aqui, em referência a linha aqui de medida da torre, ela baixou também. Vocês perceberam? Aqui estava mais alto e aqui estava mais baixo. Tá? Quem não pegou, eu vou fazer novamente para vocês entenderem. Ó, vou baixar. Baixei. Tá vendo? Baixei ela todinha. Então a gente viu que igualou. Olha, agalou a parte da torre com a nossa linha aqui. Ou seja, como se fosse a nossa régua, tá? E agora eu vou botar no 2,5. Vocês vão perceber que a base da torre aqui
ela vai subir, ela vai aumentar. Olha, está aumentando. 2,5. Viu? Aqui no cursor, 2,5. Então agora eu vou mostrar para vocês no que isso difere quando eu estiver botando agulha em cima do disco. Tá ok? Vocês vão ver toda a diferença. Que quando eu usar somente o feltro ou somente o borrachão, isso vai mostrar toda a diferença quando a agulha estiver trabalhando em cima. Ou seja, vai evitar que a agulha tenha um desgaste maior ou que ela trabalhe sob alguma pressão. Ela precisa trabalhar numa amplitude correta do disco, ou seja, nem muito para baixo e nem muito para cima, mas reta, tá ok? Então vamos lá. Olha a diferença que vai dar. Vou estar mostrando para vocês com uma régua, tá? O toca-disco com o feltro e o disco, ele tem que alcançar mais ou menos, vamos botar aí, 1 milímetro, né? Tá vendo aí? Ou 1 centímetro, não sei. Sou meio leigo nisso. Mas vocês vão notar aí a diferença, tá vendo aí? Agora eu vou mostrar para vocês com o feltro e com o disco. Com o feltro e com o disco. Vocês estão percebendo que nós tivemos aí uma diferença, de repente, em milímetros, em centímetros? Isso vai fazer toda a diferença, tá? O desgaste da agulha, o desgaste do disco. Então, por isso que é super preocupante se a gente não fazer o quê? A regulagem da torre aqui, tá? Onde que a gente precisa regular. Isso vai depender também se o seu toca-disco, se ele tem essa torre. Se ele tiver, é ideal que você acione a regulagem dela sempre antes de você usar, tá? De você for tocar, você manter ela sempre regulada. Vai fazer toda a diferença, que você vai conseguir aí uma durabilidade maior da agulha do teu toca-disco e também da vida útil do seu disco. Vai fazendo aí toda a diferença. Isso não importa a marca, tá, pessoal? Pode ser Pioneer, Technics, Samsung, Gradiente, CCE, tá? Polivox, enfim, por aí vai. São várias marcas de toca-disco. Desde que o toca-disco tiver uma torre para você regular, isso faz toda a diferença, tá ok? Então fica aí mais essa dica aí sobre a regulagem da torre. Bom, pessoal, na hora que você for higienizar o seu disco de vinil, pessoal, é bem importante que você faça o quê? Jogue uma água primeiro, ó, de um lado, em várias posições. Depois, jogue uma água do outro lado também, tá? Em várias posições. Isso aqui vai ajudar em o quê? Que tudo aquilo que esteja encrostado, pessoal, no disco, vai amolecendo, tá? Você vai usar um detergente neutro e uma esponja. Uma esponja dessa que a gente compra em supermercados, aí, pra gente lavar louças, tá ok? E você vai usar o lado liso dela, tá, pessoal? Cuidado com o outro lado. Você vai usar somente o lado liso dela. E você vai começar, olha, a lavar ali, esfregar o seu disco, passando sobre todas as faixas, tá? Se você puder manter um sentido só, isso aí é bem importante, porque evita de repente aí você, trazer algum risco, tá, de algo que esteja ali muito encrostado, trazer algum tipo de risco. Então você vai, ó, fazendo, ó, em vários sentidos aqui, mas somente em uma direção. Enquanto isso, pessoal, que a gente está fazendo isso,
a água junto com o detergente neutro, tá? Ele está agindo, está limpando e está amolecendo aqueles pontinhos, aqueles fungos que ficam ali no suco do vinil. Evita, pessoal, passar em cima do rótulo, tá? Porque o rótulo, pessoal, ele vai molhar, isso aí não tem jeito. Mas se você não esfregar em cima, você não vai perder nada que tem aqui. Porque quando foi colocado esse rótulo aqui, lá na indústria do vinil, tá? Ele entrou sob uma pressão e uma temperatura muito alta. Então ele não vai manchar, tá? Fica despreocupado quanto a isso aí, tá? Mas ele vai molhar, isso não tem jeito. Fez isso de um lado, pessoal, joga uma água em vários dos ângulos, tá? Tirando aí, ó, o excesso, e parte para o outro lado. Que o outro lado, ele ficou, né, pessoal, lá com aquela água lá agindo. Então a gente começa aqui agora, olha, fazendo o quê? Esfregando esse lado daqui, tá? Em vários sentidos, mas sempre, pessoal, no mesmo ângulo, tá? Ó, um vai e vem, mas sempre no mesmo ângulo. Eu fico vendo aí, pessoal, vários vídeos, tá? Já vi vários vídeos na internet falando sobre higienização do vinil, tá? Eu acho bem legal, tá, esse movimento ensinando como lavar o disco de vinil, tá? E agradeço, né, a eles por esse conteúdo. Isso é muito importante para que o movimento do vinil continue vivo, tá, pessoal? Mas não desabonando nenhuma forma, nenhuma técnica que, né, nossos amigos aí da internet têm usado. Essa forma que eu estou passando para vocês aqui, pessoal, ela tem sido muito útil para mim, tá? E eu estou compartilhando aí com vocês, tá? E peço a vocês que vocês também compartilhem com seus amigos aí, com os grupos, né? Os grupos de vinil, os grupos de compra, os grupos de troca, né? Os grupos de venda de vinil, porque é super importante, tá, pessoal? A gente está mantendo o nosso disco de vinil aí higienizado, tá? Não importa se você é DJ, não importa, tá? Se você somente curte, né, o vinil, mas que a gente não deixe esse movimento do vinil, pessoal, morrer, tá? É super importante isso. Você que é DJ, tá? Como eu, a gente tem aí algo às vezes diferente somente daquela pessoa que ela curte o disco vinil para ouvir naquele momento de lazer. Porque a gente coloca muito a mão no disco, né? Diferente do cara, né, que ele vai lá e somente pega no final de semana, no final de uma tarde, ou naquele momento de lazer para ouvir uma música, tá? Então, eu dei a dica, né, que a gente deve de pegar sempre o vinil, pessoal, dessa forma aqui, que é uma forma segura, que vai evitar da gente colocar a mão no vinil, deixando ali a nossa digital e ali o aparecimento, né, do fungo que vai ficar no suco do vinil. Isso aí vai fazer toda a diferença. Outra forma, pessoal, é o seguinte, você vai pegar o que, ó? Um dedo no rótulo e o outro na lateral do disco. Tá vendo aqui, ó, minha mão? Olha, você vai evitar colocar a mão nele. No caso do DJ, não tem muito jeito, tá, pessoal? Vai chegar uma hora que para ele preparar a música, ele vai ter que ir lá botar a mão em cima. Ou o pessoal aí que gosta de fazer performance, né? O scratch, né? Usa muito a mão em cima ali. Então, uma dica. Antes de você começar a fazer o scratch, né, e você colocar a mão no disco, higieniza bem a sua mão, tá? Lava a sua mão bem antes primeiro, né? Se você puder aí, manter ela o mais limpa possível, tá? Para que as nossas digitais, pessoal, como a maioria sabe, nossas digitais são acumuladores de bactérias, né? A gente pega muita oleosidade aqui, você bota a mão no dinheiro, você bota a mão, né, lá no ferro do metrô, no ferro do ônibus, né? Enfim, bota a mão em todo lugar e depois você bota a mão no vinil. Nisso aí você vai estar fazendo o quê? Você está botando a tua digital ali, está contaminando, né? Então, dica, né? Higienize bem a sua mão antes de botar a mão no vinil, beleza? Então eu vou passar aqui mais uma água nele, tá? Já que eu passei a mão nele, tá? Olha, deixando cair aqui mais uma água. Vou passar de novo aqui uma passada, ó, simples,
em cima de cada lado aqui do vinil. Evitando, tá, pessoal? Pegar o rótulo. Ó, passei. Vou deixar o sabãozinho aqui agir de um lado. Passei também do outro lado. E agora, pessoal, o que a gente chama de o quê? O pulo do gato, né? O pessoal aí da antiga costuma agir, uma dessa gíria, o pulo do gato. A gente vai dar uma olhada, pessoal, se tem alguma marca de detergente, alguma marquinha ficou sobre o vinil. Se tiver alguma bolha de detergente, pessoal, vocês tirem, tá? Olha, eu já achei uma aqui e achei outra aqui, tá vendo? Eu vou tirar ela com a água. Ó, achei uma desse lado também, né? E outra desse outro lado aqui, eu vou tirar com a água. Aí eu vou usar o que? Vou usar o meu próprio dedo, tirando, para que esse detergente, para que ele não seque, tá? Na hora da secagem ali. Porque isso pode fazer uma diferença quando a agulha passar em cima, tá, pessoal? Ó, tirei do outro lado também, tá? Agora a gente vai colocar ele para secar, tá? Eu vou colocar ele aqui, pessoal, só como demonstração para vocês, da maneira que eu costumo colocar. Você vai colocar numa área, pessoal, ventilada e aonde que não tenha calor, não pegue aí aquele sol extremo, tá? Uma área segura que ele não venha cair, beleza? E você vai dar um tempo ali. A gente começa a ver que a água começa a escorrer, tá? Se a tua cidade for tão quente quanto a minha aqui, tá? Eu moro aqui no Rio, então aqui é muito quente, vamos botar aí 5 minutos, 10 minutos, cara, esse disco vai estar seco. Como é que você vai saber? Você vai lá pegar o disco e vai olhar, né, se está seco ou não. Estão vendo aqui, cara, que tem aqui alguns sucos de tal que já estão secos, porque a água já está escorrendo. Olha, a água está derramando. Sempre, pessoal, fazer a lavagem do disco numa superfície em que seja maior do que o disco. Se caso ele escapulir da sua mão, que ele não caia no chão, ele vai cair somente na superfície, tá? Isso também é bem importante, tá? E vai colocar ele ali para secar, beleza? E você vai achar a melhor área para secagem de disco possível. Tá ok? Fala, galera, beleza? E aí, assistiram o vídeo? Gostaram do conteúdo? Poxa, pessoal, espero que sim. Se vocês gostaram, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like e ative o sino para que vocês possam receber novas notificações. Isso vai me ajudar e muito para que eu possa trazer novos conteúdos para vocês aqui no canal. Um forte abraço do DJ Paulo Furtado. Valeu!